Fala moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora para estudar. Obrigado por estar aqui no canal Pirata da História, que é o professor Murilo. E nós vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma importante fase da história do Brasil, a chamada Primeira República. Vamos à aula? A Primeira República começa em 15 de novembro de 1889. E o que aconteceu em 15 de novembro de 1889? A proclamação da República. É isso mesmo. Mas por que a proclamação da República? Basicamente, dois grupos estavam descontentes com o sistema de governo e com o próprio governo que vigorava no Brasil até 1889. Quem era? Dom Pedro II. Esse cidadão aqui, ó. Dom Pedro II, nos seus últimos anos de governo, conseguiu, despertar a raiva dos militares que tinham pouco, para não dizer nenhum prestígio, em relação ao próprio imperador, mas que depois de um evento aí que o Brasil se envolveu, conseguiram um certo prestígio e não só isso, mas conseguiram reconhecer e identificar o poder que tinham na mão. Eu estou falando do envolvimento deles com a Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, os militares começam a mobilizar-se de maneira que estavam exigindo melhores condições, mais reconhecimento por parte do governador, por parte do imperador, por parte de Dom Pedro. Só que é claro que isso não vai acontecer, Dom Pedro não vai dar muita bola para esse pessoal aí, só que eles vão se organizar. E eles vão se organizar e aliar-se a uma outra parcela da população que também ficou um pouco chateada, que já estava um pouco doída com Dom Pedro durante o século XIX, que é a parte dos fazendeiros, os latifundiários brasileiros, que ficaram chateados. Porque em 13 de maio de 1878, a princesa Isabel assinou uma tal de uma carta, Lei Áurea, e imagina o fazendeiro, sabendo que da noite para o dia ele perde seus escravos. É claro que não estou fazendo aqui a crítica à Lei Áurea, mas será que ficaram felizes com Dom Pedro e com Isabel? Ficaram não, né? Então juntam-se fazendeiros e soldados e organizam o levante, convidando gentilmente Dom Pedro a vassar do trono. Isso aí. Após esse episódio, tem início a Primeira República do Brasil, que nós vamos entender rapidamente como se dividiu e também vamos identificar as suas principais características. A República Brasileira, ou a Primeira República, pode também ser conhecida como República Velha ou também República das Oligarquias. Tudo bem? Vamos entendê-la? A Primeira República começa em 1889 e até 1894 nós temos a primeira fase. Fase esta chamada de República das Espadas. E por que esse nome? Porque durante este período os presidentes que governaram o Brasil eram militares. Quais eram eles? Esses dois aqui, ó. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Isso mesmo. E o que de importante aconteceu durante esse período? Bom, alguns pontos nós podemos considerar como a formulação de uma nova Constituição. Afinal de contas, se o Brasil sai de um período imperial, o Brasil também precisa possuir uma nova Constituição. Afinal de contas, trocar de governo e não trocar de Constituição não resolve muita coisa. E a Constituição é criada para substituir a Constituição de Dom Pedro II, a Constituição de Dom Pedro I, a Constituição de 1824. É isso mesmo. Neste período é elaborada a primeira Constituição Republicana Brasileira. E basicamente o que essa Constituição traz? Uma série de mudanças sociais, mas nem tantas mudanças assim, como por exemplo a
ela vai apontar para restrição, ela vai apontar para proibição de determinadas ascensões, né? Alguns grupos, e aí principalmente os ex-escravos, não vão poder ascender socialmente, mas é importante colocar que essa Constituição ela proíbe a escravidão no Brasil, né? Então, né, não faz muito sentido, né? Proibir a escravidão, mas proibir os ex-escravos de, por exemplo, adquirirem terras. Mas isso está lá na Constituição. Outro ponto importante diz respeito aos fatores eleitorais, né? Essa Constituição ela vai pregar muito forte nesse aspecto, ela vai trabalhar muito forte nesse ponto e, por exemplo, vai trazer o voto universal aberto. É isso mesmo. Mas o que é o voto universal aberto? Todo mundo podia votar, quer dizer, nem todo mundo, né? Existiam alguns grupos que não cabiam dentro desse direito. E o voto era aberto porque você tinha como saber o que o seu amigo votou no dia da eleição. É isso mesmo. E por conta disso, alguns mecanismos que já eu vou falar, alguns mecanismos vão ganhar forma e força no Brasil da Primeira República. Outra coisa que vai acontecer de importante e que a Constituição prevê é a liberdade de consciência religiosa no Brasil. Ou seja, o Brasil não é mais um Estado com esta ou aquela religião. O Brasil agora é laico, né? Significa que o Brasil ele não tem expressamente uma religião, no entanto, todos os brasileiros podem livremente expressar e professar a sua fé religiosa. Isso é legal, ok? Bom, a Primeira República, a sua primeira fase, República das Espadas, termina em 1894 e, neste ano, até 1930, nós temos a segunda fase, chamada República das Oligarquias, ou então República do Café com Leite. Café com leite. Mas por que esse nome? Porque eram os principais produtos produzidos no interior do Brasil e nas fazendas. Isso aí. Quais fazendas? São Paulo, café. Minas, leite. Por isso, café com leite. Café com leite. Entendeu? Isso aí. Muito bem. A política do café com leite caracterizou-se pelo fortalecimento de fazendeiros paulistas e mineiros. Não à toa, neste período, os dois partidos, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, têm ampla maioria das cadeiras no governo, no Congresso brasileiro. Os deputados, basicamente, desses dois partidos. E, como não pode deixar de ser, estes dois partidos, juntamente com o presidente, vão se responsabilizar por algumas medidas, eu diria, um tanto restritivas. Né? Por que restritivas? Porque o governo vai começar a fazer exclusivamente para atender aos interesses dessas classes. Por exemplo, o governo federal vai assinar um documento chamado Convênio de Taubaté, na cidade de Taubaté, isso mesmo, em São Paulo. E nesse convênio o governo vai garantir a compra do café que não fosse vendido pelos produtores de café. Legal, muito bacana, mas veja quem está sendo beneficiado: apenas a oligarquia cafeeira no Brasil. Né? Veja que isso vai causar problema, isso vai causar tensão, porque as outras parcelas da população que não estão envolvidas com o latifúndio, primeiro, vão se mostrar descontentes. Segundo, não vão receber nada do governo, né? E claro que nesse contexto, né, nesse período, diversas revoltas, diversas revoluções urbanas e rurais vão se instalar no interior do Brasil, de modo a contestar esta postura do governo. Mas isso é tema para uma próxima aula. Né? O fato é que durante a República
das oligarquias, ou a República do Café com Leite, basicamente os latifundiários paulistas e mineiros vão se beneficiar disso. Mas como paulistas e mineiros vão se garantir no poder entre 1894 e 1930? Por conta de uma figura. Essa figura aqui, ó, o coronel. Mas não é o coronel militar, é o coronel fazendeiro. Durante a fase, né, das oligarquias latifundiárias brasileiras, um mecanismo chamado colonialismo toma forma no Brasil. E os coronéis nada mais eram do que grandes fazendeiros e que, exatamente por essa condição, tinham muitas pessoas na sua dependência. E exatamente por isso acabavam por manipular ou até mesmo forçar os indivíduos a votar neste ou naquele candidato. Entendeu por que só paulistas e mineiros ficavam no governo? Isso mesmo. Os coronéis vão criar um mecanismo chamado voto de cabresto. Dá uma olhada aqui, ó, essa imagem. Olha o que era o voto de cabresto. Isso aqui é um eleitor sendo levado à urna pelo medo, amarrado pela insegurança, representada na figura do capataz que estava ali cumprindo ordens do seu coronel. Quem vai desafiar esse poder aí, né? Quem quer sobreviver não vai desafiar. Por isso que, inclusive, havia previsão na Constituição: voto universal aberto. E é muito legal falar de uma obra, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Essa obra da literatura brasileira que é fantástica, recomendo. Vou deixar na descrição para você aqui embaixo. Essa obra conta, relata, né, de uma forma literária como era a vida então dos trabalhadores brasileiros no auge desse colonialismo e em meio a este voto de cabresto. No entanto, pessoal, este esquema, este sistema oligárquico que estava pautado numa economia agrária, voltada principalmente no café, vai sofrer um baque significativo quando, em 1929, o principal comprador do café brasileiro, os Estados Unidos, sofre uma grave crise econômica, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Podemos falar numa outra aula. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York resultou, por exemplo, na suspensão dos acordos, dos contratos de compra e venda que os Estados Unidos tinham com outros países. E quem vai sofrer com isso? O Brasil. Qual produto? O café. Qual sociedade? Qual classe? Os latifundiários. E a década de 1920 e o ano de 1929 é marcante para o início da ruptura desse sistema de oligarquias. E a gente vai ter a eleição ali de 1930, que agravada, né, por toda essa crise econômica acendida pela situação americana. Essa eleição ela vai ser marcada por inúmeras denúncias de fraudes, pelo não reconhecimento do resultado das eleições, mas principalmente pela quebra de um acordo. Porque, de acordo com a política do café com leite, um presidente, quando da eleição, ele deveria apoiar candidato do outro estado. Então, eu sou presidente de São Paulo agora, e na eleição eu preciso apoiar o meu querido amigo candidato de Minas Gerais. Só que deu ruim porque o presidente Washington Luiz não quis fazer isso. E por não fazer isso, acabou tensionando ainda mais todo o cenário instável político e econômico brasileiro, fazendo um cenário ideal para um levante que vai ser organizado por grupos fora dos estados de Minas e São Paulo,
grupos do Nordeste brasileiro, principalmente de Pernambuco e da Paraíba, grupos do Sul, né, Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro, e que tem como líder uma figura conhecida na história do Brasil, Getúlio Vargas, é isso mesmo, e que vai ser aí o presidente do Brasil, né, a partir de 1930, e que também numa próxima vídeo a gente pode trazer um pouquinho sobre Vargas e sobre todos os seus períodos de governo. É isso, um abraço, até mais, tchau, tchau.